Estamos começando aí nossa aula Análise de risco e condições impeditivas para o trabalho em altura. Então a gente vai estar tratando desse tema a seguir. Então lá, a NR35 nos fala lá: todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Então só para a gente entender e relembrar aí, risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e à segurança das pessoas. Então aí, a adoção de medidas de controle deve ser precedida de aplicação de técnicas de análise de risco. A análise de risco é um método sistemático de exame e avaliação de todas as etapas e elementos de um determinado trabalho para desenvolver e racionalizar toda a sequência de operações que o trabalhador executará. Ela também vai identificar os riscos potenciais de acidentes físicos e materiais, identificar e corrigir problemas operacionais e implementar a maneira correta para a execução de cada etapa do trabalho com segurança. Então, veja que é bem amplo a análise de risco. Então, ela faz toda essa identificação ali que envolve o trabalho. É, portanto, uma ferramenta de exame crítico da atividade ou situação com grande utilidade para a identificação e antecipação dos eventos indesejáveis e acidentes possíveis de ocorrência, possibilitando a adoção de medidas preventivas de segurança e de saúde do trabalhador, do usuário e de terceiros, do meio ambiente e até mesmo evitar danos aos equipamentos e interrupção dos processos produtivos. Então, fazendo uma análise de risco, a gente vai fazer toda essa avaliação ali que envolve, então, dos trabalhadores, terceiros, ali do próprio ambiente e do equipamentos, enfim, é bem ampla essa análise, né? A NR35 não estabelece uma metodologia específica a ser empregada, mas não há que se olvidar que a análise de risco deve ser documentada e é fundamentada em metodologia de avaliação e procedimentos conhecidos, divulgados e praticados na organização e principalmente aceito pelo poder público, órgãos e entidades técnicas. São exemplos de metodologias usualmente utilizadas: a análise preliminar do risco, que é a APR, e a análise de risco da tarefa, que é a ART. Outras metodologias também poderão ser empregadas, tais como a análise de modos de falha e efeito. Tem lá também a Hazard and Operability Studies, a análise preliminar de perigo, entre outras. Então, temos várias metodologias que podemos utilizar. No slide seguinte, a ANR lá nos traz a análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar. Então a gente vai ver agora o que deve ter nessa nossa análise de risco no trabalho em altura. Então, letra A. Então deve ter lá o local em que os serviços serão executados e seu entorno. Deve ser avaliado não somente o local onde os serviços serão executados, mas também o seu entorno, como a presença de redes energizadas nas proximidades, trânsito de pedestres, presença de inflamáveis ou serviços paralelos sendo executados. Se, por exemplo, para realizar uma tarefa se planejou utilizar um andaime móvel, é necessário verificar se o terreno é resistente, plano e nivelado. Caso contrário, outra solução deverá ser utilizada. Então aqui tem um exemplo ali: local dos serviços e seu entorno. Então esse aqui é um exemplo que a gente tem ali todo sinalizado, né? Letra B. Letra B que deve estar lá também sendo considerado na nossa análise de risco. Então tem que estar lá: o isolamento é sinalização no entorno da área de trabalho. Então o exemplo ali também temos que colocar lá, considerar na nossa análise como que a gente vai fazer aí ser realizado esse isolamento e a sinalização. Então veja ali que tem os cones, as fitas, né, orientando aí os próprios trabalhadores e quem estiver
ali na redondeza. Também deve ter lá na nossa análise ser considerado o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem. Então, entende-se por sistemas de ancoragem os componentes definitivos ou temporários dimensionados para suportar impactos de queda, aos quais o trabalhador possa conectar seu equipamento de proteção individual, diretamente ou através de outro dispositivo, de modo a que permaneça conectado em caso de perda de equilíbrio, desfalecimento ou queda. Além de resistir a uma provável queda do trabalhador, a ancoragem pode ser para restrição de movimento, então para ele não atingir lá além daquele limite. O sistema de restrição de movimentação impede o usuário de atingir locais onde que uma queda possa vir a ocorrer. Sempre que possível, este sistema que previne a queda é preferível sobre sistemas que buscam minimizar os efeitos de uma queda. Então, aqui o exemplo aqui do sistema de restrição ali ilustrado. Também temos que análise de risco considerar lá as condições meteorológicas adversas. Como condições climáticas adversas, entende-se ventos fortes, chuva, descargas atmosféricas, etc., desde que possam comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores. É importante ressaltar que algumas outras condições meteorológicas devem ser consideradas. A baixa umidade atmosférica, por exemplo, desde que comprometa a segurança e saúde dos trabalhadores, pode ser considerada na análise de risco e no estabelecimento de medidas de controle. A análise de risco também tem que considerar a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda. É importante considerar na seleção, inspeção e forma de utilização dos sistemas de proteção coletiva e individual que esses possuem limitações de uso, o que pode ser obtido por meio de consulta às normas técnicas vigentes e às orientações do fabricante. Para considerações a respeito dos fatores de queda, consulte ali os comentários no item 35.5.3.4 aí da nossa NR, que trata do assunto. E a letra F, o risco de queda de materiais e ferramentas deve ser lá previsto também, estudado, analisado